Tem que me lembrar também, porque eu sou um pouco voada. Mas aqui, a prova para mim foi extremamente importante. Eu acho ela super democrática. Eu fiz os meus 3 anos durante o ensino médio. E por ser uma prova objetiva, a literatura fica um pouco disperso, né? Mas a gente usa muito em interpretação de texto. O que eu quero fazer é o seguinte, a gente focar mais em resolução de exercício. Porque o que mais manda assim na prova e nas questões é o enunciado. E aí eu quero que a gente aprenda a fazer a prova mesmo. A questão do Enem é a gente saber fazer a prova do Enem. Não necessariamente uma coisa muito conteudista, como são as provas da FUVEST, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o slide. Aqui meu cronograma, eu vou explicar mais ou menos como eu vou dar as aulas, mas assim, hoje eu vou fazer só uma introdução, num geralzão mesmo. Aí na próxima aula, figuras de linguagem, que é super importante, não só dentro de literatura, como a gente não vai ter uma professora específica para português, eu vou tentar introduzir algumas matérias aqui, incluindo figuras de linguagem, interpretação de texto, bastante interpretação de texto. E daí para frente, vai ser escola literária. Escola literária cai no Enem? Cai. Mas o negócio é o seguinte: eu vou trazer textos de cada escola literária para a gente trabalhar a interpretação deles. Aí, assim, alguns macetes, quando você sabe como que era a época, quem eram os autores, como que os textos eram desenvolvidos, te ajuda muito, porque às vezes você não conseguiu interpretar o texto, mas por saber de qual época era, você vai saber responder a questão. Então, assim, até do dia 30 até o dia 11, necessariamente, é só as escolas mais iniciais, mais clássicas, mas são muito importantes, a gente vai trabalhar muito interpretação. E aí, por exemplo, dia 18 já começa pré-modernismo. Cai pra caramba no Enem, sempre tem uma questão de pré-modernismo. De dia 25 e o dia 1º vai ser só modernismo. Depois, vão fazer um apanhado dos principais autores. Todo ano cai Machado de Assis no Enem. Todo ano. E Clarice Lispector e Carlos Drummond, todo ano. Então a gente precisa saber, não só na parte de literatura, mas na parte de português também. E depois, arte contemporânea, que eu queria, assim, a ajuda de vocês também. Se vocês souberem uma música que vocês acham que vai cair no Enem, se vocês já viram alguma questão do Enem que querem que eu ajude vocês a interpretar, eu acho que vai ser super relevante. Eu quero que vocês mandem as coisas para mim, podem falar comigo e vamos seguir em frente. Então, a princípio, por que existe literatura? A literatura é datada, é uma necessidade humana. Não necessariamente a escrita, mas a fala, a oralidade. A gente tem a necessidade de contar a história, a gente tem necessidade de ter uma válvula de escape e ter uma diversão. Literatura não necessariamente é só uma diversão também, né? Porque nos primeiros momentos que começamos a escrever por necessidade. Eram transações econômicas, eram coisas, dados. Mas quando começamos a usar a literatura, a escrita, para o contexto literário, foi quando a gente conseguiu melhorar a situação de conseguir passar essas ideias para frente. Por exemplo, como que a gente conseguiu perpetuar o cristianismo de forma sem ser oral? Com a Bíblia, foi a gente poder escrever e passar para frente. Como que Homero conseguiu concretizar os deuses gregos na Grécia Antiga? Com os livros, com Ilíada, Odisseia. Então, esse é o ponto assim das aulas necessariamente. Eu trouxe essa frase do Franz Kafka, que é: tudo que não é literatura me aborrece. E eu odeio até mesmo as conversações de literatura. Olha, vocês podem odiar essa aula, podem falar assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu gosto de ler, eu gosto de ouvir música e tal, mas o conteúdo, infelizmente, Franz, é muito importante. E para a prova do Enem, é o que a gente está aqui, né? Não necessariamente discutir literatura ou literatura em si, mas é fazer uma boa prova. Então, eu trouxe aqui alguns fatores que influenciam a literatura. Podem ser históricos, geográficos, bibliográficos, veículos de produção e divulgação. Alguém sabe me falar, por exemplo, algum fator que você imagina que poderia assim, necessariamente mudar o contexto da literatura? Histórico, geográfico, bibliográfico? Tem que participar. Fator social? Isso também. Por exemplo, dos fatores históricos. Se a gente for parar para pensar em uma literatura brasileira que foi na época do Império e a literatura que foi na época de uma ditadura,
Você consegue ver diferença. Geográfico. Alguém aqui já ouviu falar em depressão sazonal? Como que a gente vai falar de depressão sazonal, por exemplo, no Nordeste, que não tem momento de frio? O pessoal vai fazer conteúdo literário sobre depressão sazonal lá na Europa, nessas coisas assim. Agora, no Nordeste, não cabe. Bibliográfico. Ou se a pessoa faz um livro e ela cresceu dentro de um convento, o livro dela vai ter uma temática. Se ela cresceu com pai, mãe, família punk, ela vai ter outra temática. E os veículos de produção e divulgação. Alguém pode me dizer um dos veículos de produção e divulgação que muda completamente o estilo do contexto literário que a gente tem no Brasil e é assim, super conhecido? Também, mas um que é assim, a cara do Brasil. E sempre cai no Enem, gente, é o cordel. A forma de divulgação dele é diferente, e aí você consegue ter justamente um tipo textual que é totalmente baseado na literatura de cordel. Então, assim, só por ter uma forma de divulgação diferente, ele já consegue ser um texto literário completamente diferente. Então, a gente tem que parar para pensar o quê? Literatura é contexto. Dependendo do contexto que ela se situa, ela vai ser uma literatura diferente, entendeu? Não tem como a gente deixar uma literatura fixa. Ah, literatura é isso, literatura é aquilo. Não, a literatura é contexto. Isso aqui é a coisa mais chata que tem, mas a gente tem que saber. Gênero literário. O que vai diferenciar um gênero literário do outro? Narrador, o enredo, os personagens, tempo, espaço e a forma. Aqui não estava a forma, mas a forma também diferencia o gênero literário. Por exemplo, esses gêneros literários aqui são o que como quando começou a divisão. Hoje em dia a gente tem muito mais gênero literário do que só esses três. Mas a gente vai falar sobre eles também. Mas, por exemplo, o lírico. Ah, isso aqui é completamente Grécia Antiga e início e 1500 para trás, tá? A gente já está completamente além disso. Lírico é a palavra cantada, que vem de lira, que é aquele instrumento. Então, você vai pensar em música, em sentimento, em essas coisas assim. Épico são as histórias épicas, que, assim, o lírico é em verso e o épico em prosa. E o épico é a palavra narrada. Narrado o quê? Narrando uma história, narrando um acontecimento, narrando, o Deus foi lá e fez aquilo, o semideus, o herói, assim, é necessariamente isso. E o dramático vem de drama, de dramaturgo, de atuação. É a palavra representada. Isso, exatamente, contando um fato. Não necessariamente um fato, tá? É contando uma história, porque normalmente eles não são baseados em coisas reais. Nessa época era uma coisa meio lúdica, usada como se fosse a religião deles, entendeu? Não necessariamente um fato. Hoje em dia a gente tem a parte dos fatos também. Dramática é representada, que é como se fosse um teatro. Agora, gêneros textuais. Eu vou falar assim, dando uma apanhada para a gente chegar logo na parte das questões. Texto narrativo. Ação de personagem no tempo e no espaço. Vai ser assim: a bola desceu a rua e atropelou uma mulher e tal. A situação. Texto descritivo. Relatar, expor, usando muito adjetivo. Ah, é a bola que é necessariamente redonda e é pesada, desceu por uma rua de paralelepípedo, atropelou uma mulher que é loura e essa mulher estava se sentindo assim quando isso aconteceu. Enfim, dissertativo e argumentativo, que é a redação Enem de vocês. Você expõe um tema. Aí, o que vai ser a minha situação? Eu acho um absurdo uma bola descer uma rua e atropelar uma mulher, e esse é o meu ponto de vista. O que é o texto expositivo? Vai ser assim: expor uma determinada ideia por meio de definição, conceituação. A bola desceu a rua por causa da lei física tal, 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 tal. Não dei opinião, não dei nada, estou relatando fatos. E o texto injuntivo, que é a ordem, que é a receita de bolo, não consigo colocar nesse contexto. Enfim. Passa aqui. Linguagem literária, linguagem não literária, é muito simples perceber isso, mas sempre tem questão sobre esse assunto, né? Conotativa, denotativa, pessoal, o impessoal, subjetiva e informativa. A linguagem literária é sempre conotativa, pessoal e subjetiva, e a não literária é denotativa, impessoal e informativa. Mas hoje em dia, principalmente no pós-modernismo, modernismo em si,
isso se perdeu. Às vezes a pessoa pega uma receita de bolo, coloca em forma de poema e isso se torna literatura. Então a gente não consegue definir mais, tem todo o contexto histórico envolvido. Por isso que eu falo que literatura é contexto. Literatura não é só isso. Se você mudar o contexto, você muda totalmente sua visão sobre a literatura. Agora a gente vai para as questões. Melhor parte. Alguém tem alguma dúvida? Eu falo muito rápido, se alguém quiser falar para eu falar mais devagar. Ok. Então, vou começar por essa questão do Enem. Vou ler o texto, tá? Em 1866, tendo encerrado seus estudos na Escola de Belas Artes, em Paris, Pedro Américo ofereceu a tela A Carioca ao imperador Pedro II, em reconhecimento aos seus mecenas. O nu feminino obedeceu aos cânones da grande arte e pretendia ser uma alegoria feminina da nacionalidade. A tela, entretanto, foi recusada por imoral e licenciosa, mesmo não fugindo à regra oitocentista relativa à nudez na obra de arte. A carioca não pôde, portanto, ser absorvida de imediato. A sensualidade tangível da figura feminina, próxima do orientalismo tão em voga na Europa, confrontou-se não somente com os limites morais, mas também com a orientação estética e cultural do Império. O que chocara mais, a nudez frontal ou um nu tão descolado do que se desejava como nudez nacional aceitável, por exemplo, aquela das românticas figuras indígenas? A carioca oferecia um corpo simultaneamente ideal e obsceno, o alto, uma beleza imaterial, e o baixo, uma carnalidade excessiva. Sugeria uma mistura de estilos que, sem romper com a regra do decoro artístico, insinuava na tela algo inadequado ao repertório simbólico oficial. A exótica morena, que não é índia, nem mulata ou negra, poderia representar uma visualidade feminina brasileira e desfrutar de algum lugar de destaque imaginário na nossa monarquia tropical? O texto revela que a aceitação da representação do belo na obra de arte está condicionado a... Primeiro, eu li o texto completamente errado, porque eu tinha que ter começado pela ordem da questão e depois eu ler o texto. Quando você vai fazer prova do Enem, você não tem tempo para ler primeiro o texto, depois você lê o que manda. Porque às vezes você vai ler o que manda, você nem precisa ler o texto inteiro, entendeu? Então a gente deveria ter começado pelo comando da questão, lembrei o nome da palavra, e depois a gente vai para o texto. Mas enfim, vamos ver aqui. O texto revela que a aceitação da representação do belo na obra de arte está condicionado a incorporação de grandes correntes teóricas de uma época, conferindo legitimidade ao trabalho do artista. Você acha que o artista foi legitimado com essa obra? Beleza. B. A temporalidade do tema abordado pelo artista, garantindo perenidade ao objeto de arte então elaborado. C. Inserção da produção artística em um projeto estético e ideológico determinado por fatores externos. D. Apropriação que o pintor faz dos grandes temas universais já recorrentes em uma vertente artística. Letra E. A simulação de técnicas e recursos já utilizados por movimentos anteriores que trataram da temática. Alguém sabe qual a resposta dessa questão? Beleza. Quem falou letra C acertou. Por quê? Por que não é a letra B? A temporalidade do tema? Nossa, mas a obra não foi aceita. Como que uma obra atemporal consegue não ser aceita? Mas beleza. Abordado pelo artista, garantindo perenidade ao objeto de arte então elaborado. Não ganhou nada de perenidade, ganhou foi mal olhado, né? A incorporação, por exemplo, letra A, incorporação de grandes correntes teóricas de uma época, conferindo legitimidade ao trabalho do artista. O artista estudou na Escola de Belas Artes e foi super negado pela obra A Carioca, então não tem como ser essa também. Letra D, a apropriação que o pintor faz dos grandes temas universais já recorrentes. Beleza, o tema universal recorrente era o nudismo, realmente, estava todo mundo fazendo nu. Agora, já recorrente em uma vertente artística, ok. Mas aí o texto revela que a aceitação da representação do belo na obra de arte está condicionada a isso? Não, porque a obra em si é perfeita, só não foi aceita por causa de fatores externos.
E a letra E, a simulação de técnicas e recursos já utilizados por movimentos anteriores que trataram de temática. Nada a ver. Sempre tem a questão nada a ver, uma alternativa nada a ver. A letra C, porque a inserção da produção artística em um projeto estético e ideológico determinado por fatores externos. Quem que determinou se a obra podia ou não? Foi justamente o pessoal que era para eles para ser a obra, mas eles não aceitaram por acharem imoral. Foi muito imoral para eles. Para quem tiver alguma dúvida, a obra era exatamente essa. Também não sei por que eles negaram tanto essa obra, mas enfim, é isso. Próxima questão. Eu peguei essa da UFPE, mas ela é bem parecida com a questão do Enem, tá? Por isso que eu trouxe ela aqui pra gente. Eu falo muito rápido. Nasce um escritor. O primeiro dever passado pelo novo professor de português foi uma descrição tendo o mar como tema. A classe se inspirou, toda ela, nos encapelados mares de Camões, aqueles nunca dantes navegados. Alguém falou uma coisa. Ah, é verdade, o enunciado. Boa. Boa. Analisando as ideias e informações gerais expressas no texto, podemos concluir que não adianta nada, devia ter que ler, porque falou analisando as ideias e informações, mas alguns a gente não precisa de ler, tá bom? Vixe. Ih. Ah, eu dei até a resposta já. Tá bom. Prisioneiro no internato, eu vivia na saudade das praias de Pontal, onde conhecer a liberdade e o sonho. O Mar de Léus foi o tema de minha descrição. Padre Cabral levaram os deveres para corrigir em sua cela. Na aula seguinte, entre risonho e solene, anunciou a existência de uma vocação autêntica de escritor naquela sala de aula. Pediu que escutassem com atenção o dever que ia ler. Tinha certeza, afirmou, que o autor daquela página seria no futuro um escritor conhecido. Não regateou elogios. Eu acabara de completar 11 anos. Passei a ser uma personalidade, segundo os cânones do colégio, ao lado dos futebolistas, dos campeões de matemática, dos que obtinham medalhas. Fui admitido numa espécie de círculo literário onde brilhavam os alunos mais velhos. Nem assim deixei de me sentir prisioneiro. Houve, porém, sensível mudança na limitada vida do aluno interno. O padre Cabral tomou-me sob sua proteção e colocou em minhas mãos livros de sua estante. Primeiro, As Viagens de Gulliver, depois clássicos portugueses, traduções de ficcionistas ingleses e franceses. Recordo com carinho a figura do jesuíta português, erudito e amável, menos por me haver anunciado escritor, sobretudo por me haver dado amor aos livros, por me haver revelado o mundo da descrição da criação literária. Ajudou-me a suportar aqueles 2 anos de internato, a fazer-me mais leve a minha prisão, minha primeira prisão. Isso é Jorge Amado. Jorge Amado também sempre cai, gente. Ele é perfeito, escreve muito bem. O que é a ideia principal do texto? Ele em si não sabia que ele era artista. O que ele era? Ele era um aluno, ele estava se sentindo prisioneiro, estava no internato, novinho, pensando assim, nossa, agora eu virei um literário porque o padre falou que eu era, tá? Mas ele ainda no fim ele agradece, porque aliviou os 2 anos de prisão, mas ele em si não sabia que ele era literário, não. Quem falou para ele que ele era foi outro. Foi essa a temática do texto. Letra A. A literatura camoniana, por seu estilo rebuscado e eloquente, não favorece a inspiração de escritores iniciantes. B. As produções literárias que se baseiam nas ideias da liberdade e do sonho propiciam o nascimento de novos escritores. C. As autênticas vocações literárias dependem da personalidade do escritor, como dependem do atleta as habilidades para o exercício do esporte. D. A erudição escolar representa a condição de liberdade para incipientes vocações literárias que se sentem aprisionadas. E o universo da produção literária também é circunstancial e pode vir na sequência de influências externas. Qual é a resposta, gente? Alguém sabe dizer a resposta? Pode chutar não, hein? Se chutar no Enem, depois você cai lá com sua nota, você está ferrado. Tô brincando, só se for, você estiver muito desesperado. Então tá, né? Vamos passar. Beleza. Quem tiver na dúvida, agora eu vou explicar
alternativa por alternativa, tá? Gente, a letra E. Eu tinha bem falado quando eu comentei o texto depois, porque eu queria que eu falei, né, exatamente a questão das influências externas. É o seguinte, a letra A não é que a literatura camoniana, por seu estilo rebuscado, o que que tem a ver? Ele falou de Camões só no começo, sabe? Não tem nem como ser... O texto falou de Camões porque os meninos se sentiram inspirados, mas nem foi o que girava, né, o texto. Então, quando é assim, já não favorece a inspiração de criadores, de escritores iniciantes. Justamente aqui no começo... Opa, gente, eu tô apanhando isso aqui. Justamente no começo. A classe se inspirou, toda ela, nos Capelados e Mares de Camões. Então, letra B. As produções literárias que se baseiam nas ideias de liberdade do sonho propiciam o nascimento de novos escritores? Não, porque foi só ele que foi metido a escritor, estava todo mundo inspirado. Letra C. As autênticas vocações literárias dependem da personalidade do escritor, como dependem atletas da liberdade. Não é, por quê? Porque, igual eu falei, quem falou que ele era artista, escritor, foi o padre, não foi ele em si, porque é a vocação literária. O padre que virou e falou: Ó, você tem talento, mas não foi, depende da personalidade do escritor. Isso não, dá para ficar em dúvida na C, dá, mas quando você lê a letra E, você vê que não é a letra C, entendeu? Letra D. A erudição escolar representa a condição de liberdade para as incipientes vocações literárias que se sentem aprisionadas. Ele falou que mesmo escrevendo ele estava se sentindo preso. Ele falou exatamente isso no texto. Letra E. O universo da produção literária também é circunstancial e pode vir na sequência de influências externas. Mas é exatamente isso. Foi justamente isso também que eu falei no começo da aula. E o quê? Os fatores externos da literatura, não é? E os fatores externos dele que o fez ser um escritor hoje em dia. Entendeu o que eu quis dizer? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Então tá, vou passar para a próxima, beleza? Ai, gente, eu adoro essa questão. Ó, o enunciado é: o gênero peça teatral tem o entretenimento como uma de suas funções. Outra função relevante do gênero, explícita nesse texto do Bem-Amado, é: se você quiser fazer a prova muito rápido, dá para você já tirar umas 3 questões aqui só de ler. Vamos fazer assim? Por exemplo, o que as outras funções do gênero teatral? Criticar satiricamente o comportamento de pessoas públicas? Denunciar a escassez de recursos públicos na prefeitura? Pode ser também. Censurar a falta de domínio? Duvido muito. Porque nunca o Enem vai falar que é censurar alguma coisa, que é censurar, que é alguma coisa feia, que alguma coisa é isso, que é alguma coisa é aquilo. Normalmente as questões, as respostas não são assim. Né? E quando tem nunca também, pode saber que não é essa a questão. Letra D. Despertar a preocupação da plateia com a expectativa de vida dos cidadãos? Duvido muito também. Questionar o apoio restrito dos agentes públicos pelos gestores governamentais? Pode ser, né? Porque normalmente teatro, a outra função dele é fazer uma crítica, né? É uma sátira. O texto é sobre o Bem Amado, aquela peça teatral. Foi até TV, acho que foi até telenovela, já foi série da Globo, enfim. Ó, vou ler. Segundo quadro. Uma sala da prefeitura, o ambiente é modesto. Durante a mutação, houve-se um dobrado e vivas a Odorico. Viva o prefeito, etc. Estão em cena Doroteia, Juju, Disseu, Dulcineia, Vigário e Odorico. Este último é a janela discurso. O Odorico, né, o prefeito. Povo sucupirano, agoramente já investido no cargo de prefeito, que estou para receber a confirmação, a ratificação, a autenticação e, por que não dizer, a sagração do povo que me elegeu. Aplausos vem de fora. Odorico, eu prometi que o meu primeiro ato como prefeito seria ordenar a construção do cemitério. Aplausos, ao qual se incorporam os personagens em cena. Odorico, continuando o discurso. Botando de lado os entretantos e partindo para os finalmente, é uma alegria poder anunciar que, para frentemente, vocês lá poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nessa terra morna e cheirosa de sucupira. E quem votou em mim, basta dizer isso ao padre na hora da extrema unção, que tem o enterro e cova de graça, conforme prometido.
É mole. Vamos ler as alternativas? Letra A. Criticar satiricamente o comportamento de pessoas públicas. Letra B. Denunciar a escassez de recursos públicos na prefeitura do interior. Letra C. Censurar a falta de domínio da língua padrão em eventos sociais. Letra D. Despertar a preocupação da plateia com expectativas de vida dos cidadãos. Letra E. Questionar o apoio irrestrito de agentes públicos aos gestores governamentais. Qual é a resposta, hein? Tá. Uhum. Beleza. Vamos ver? Letra A. Por que a letra A? É um absurdo. A primeira coisa que o cara vai fazer é construir um cemitério na cidade. Beleza, podia ser uma demanda, mas assim, já falar de cara, né? Pode morrer em paz. Só que quem votou em mim pode falar no padre. Mas assim, na hora da extrema-unção, e aí? Que tem take-off de graça? Como assim? É uma coisa muito fora de lógica, é uma sátira muito explícita, muito engraçado. Eu vou falar um pouco sobre esse livro, porque eu acho ele importantíssimo. Normalmente cai no Enem. E se vocês quiserem citar ele na redação, vai ser sempre como crítica assim, ao governo, alguma coisa assim. Que é o Bem Amado. O nome da peça é assim, O Bem Amado. Farsa sociopolítico patológica em 9 quadros. Por que é farsa? É uma peça de caráter popular, cômica, com críticas de costumes e quibeiro patético. Sociopolítico, falta de caráter, rotina de corrupção, falta de honestidade, figura já estereotipada do político brasileiro. Patológico, ultrapassou os níveis polêmicos, já é de caráter doentio. A história é o seguinte, eu vou resumir bastante. A cidade não tinha cemitério, o pessoal tinha que andar 1.000 quilômetros para conseguir ser enterrado numa cidade vizinha. Aí é o seguinte, é um livro, é um livro. Na cara que teria que ser enterrado, assim. Aí o cara falou assim, ó, quer saber, eu vou ser prefeito de Sucupira, porque aí eu consigo, só faço o cemitério, tá de boa. Aí beleza. Aí a primeira coisa que ele fala no discurso dele, antes dele ser eleito, tá? Vou construir o cemitério. Beleza. Ele é eleito, primeira coisa que ele fala, eu vou construir o cemitério. Segunda coisa que ele fala, vou construir o cemitério. O que ele faz? Não tem verba para construir o cemitério. O que ele faz? Desvia dinheiro da saúde, desvia dinheiro da educação, desvia dinheiro de tudo quanto é lugar para construir esse maldito desse cemitério. Constrói o cemitério, o que acontece? Ninguém morre na cidade. Aí traz gente de outra cidade para morrer nessa cidade, ninguém morre, e enfim, e aí começa a aparecer vários personagens secundários, e aí vira um rolo. No final, o que acontece? A primeira pessoa enterrada no cemitério é o prefeito. Isso não tem como ser mais farsa e ser sátira do que isso. É muito na cara, é muito explícito, é muito engraçado. Tem filme, tem novela, tem tudo. Então, assim, ó, inclusive a curiosidade, a adaptação de O Bem Amado foi a primeira novela a cores na televisão brasileira. Que é assim, gente, isso é maravilhoso, sempre cai no Enem, essas questões assim de coisa muito manjada, sempre cai, é muito bom, né? Vamos para a próxima questão. Enunciado. A comparação entre os recursos expressivos que constituem dois textos revela que... Não tem jeito, a gente vai ter que ler. Ai, bosta. Desculpa, gente. Dei a resposta, mas não tem problema não. Texto 1. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Texto 2. Garfield. Aposto que vou ficar aqui até sábado. Que azar. Aqui estou eu, enrolado numa cortina. Tinha uma cortina no caminho tinha uma cortina. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Tinha uma cortina no meu caminho, no meio do caminho. Epa, isso dá samba. A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que... Vou falar, ó, quando tem comparação, assim, no enunciado. A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que... Gente, a comparação não está falando assim, o texto 1 é isso. Pode até ser verdade, mas não está falando a comparação, então não é a resposta da minha alternativa. Certo? Entenderam o que eu quis dizer? Deu para entender, né?
Letra A. O texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em quadrinhos. Nunca, foi o que eu falei. Não tem como o Enem falar que história em quadrinho é vulgar. Eles não podem nem sonhar em colocar isso de alternativo. Letra B. Eu já estou dando a resposta que vocês já viram também. Letra B. O texto 2 pertence ao gênero literário porque as escolhas linguísticas se tornam uma réplica do texto 1. Desde quando o texto 1 e o texto 2 pertencem ao... Não, desculpa. Desde quando o texto 1 não é gênero literário e desde quando ele é uma réplica. Não é uma réplica. Letra C. Escolha do tema. Desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza como pertencentes ao mesmo gênero. Gente, não tem nem como os dois ser pertencentes do mesmo gênero. Lembra das definições que eu falei? O que diferenciava os gêneros? Que era o narrador, era a estrutura, era o contexto, tudo. Às vezes não tem nada a ver. Letra D. Os textos são de gêneros diferentes, porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. Certíssimo. Letra E. As linguagens que constroem significados dos dois textos permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. Gente, nada a ver isso. Não sei de onde tiraram que pertence ao mesmo gênero. Estão entendendo? Isso. Isso mesmo. Exatamente, Carolina. Qual que é a resposta? Letra D. Óbvio. Acho que essa é uma das últimas questões. Deixa eu ver que horas são. 8h30. Ai, tá. Eu falo muito rápido. Em suas produções, nem o olho nem o ouvido são capazes... Ai, desculpa, tem que me enunciar. A descrição que referencia o teatro ontológico histérico do dramaturgo estadunidense Richard Foreman representa uma forma de fazer teatro marcada pela... Não tem como, vamos ter que ler também. Em suas produções, nem o olho nem o ouvido são capazes de encontrar um ponto fixo no qual se concentrarem. O espectador das peças de Foreman é bombardeado por uma multiplicidade de eventos visuais e auditivos. No nível visual, há contínuas mudanças da forma geométrica do palco, mesmo dentro de um ato. A iluminação também muda continuamente. Suas transformações podem ocorrer com lentidão ou rapidez e podem afetar o palco e a plateia. Os espectadores podem de súbito se ver banhados de luz quando os canhões são voltados para eles sem aviso. Quanto ao som, tudo é gravado. Buzinas de carro, sirenes, apito, trechos de jazz, bem como o próprio diálogo. O roteiro é fragmentado, composto de frases curtas, aforísticas desconectadas. Completamente deturpados. Deturpado não. Distópico isso aqui, né? Aqui. Letra A. Vou ler de novo o enunciado a descrição que referencia o teatro ontológico histérico do dramaturgo estadunidense Richard Foreman representa uma forma de fazer teatro marcada pela subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral. B. Visão idealizada do mundo na construção de uma narrativa onírica. C. Representação da vida real, aproximando-se de uma verdade histórica. D. Adaptação aos novos valores da burguesia frequentadora de espaços teatrais. Nossa. Letra E. Valorização espetacular do ideal humano, retomando o princípio do classicismo grego. Gente, qual que vocês acham que é a resposta dessa questão? Essa aqui é boa de fazer por eliminativo. Porque a gente viu que, assim... Ó, vou fazer com vocês, tá? Letra A. Subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral. Eu, sinceramente, se eu estivesse fazendo, eu ia pular. Não sei se está certo, não sei se está errado. B. Visão idealizada do mundo. Desde quando buzina, apito, trecho é idealização de alguma coisa? Construção da narrativa onírica. Só se for pesadelo. Não tem nada a ver. Letra C. Representação da vida real, aproximando de uma verdade histórica. Não, gente, verdade histórica. Em teatro. Beleza. Letra D. Adaptação aos novos valores da burguesia frequentadora de espaços teatrais. Não tem nada a ver, normalmente não é adaptação. Letra E. Valorização espetacular do ideal humano retomando os princípios do classicismo grego. O que tem de classicismo grego nisso aqui? Letra A. Exatamente. A gente fica... Às vezes a gente não pode falar assim, acho que não é, corto. Não, às vezes você vai fazer tudo por eliminação, porque as outras alternativas estão tão erradas que você não consegue nem pensar em outra para marcar. Entendeu? Não, tá tudo horrível.
Eu acho que essa é a última questão. Vamos fazer. Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois... Vamos ter que ler. Receita. Tome-se um poeta não cansado. Uma nuvem de sonho e uma flor. 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve se retorce, deita-se a luz num corpo de mulher. Uma pitada de morte se reforce que um amor de poeta assim requer. José Saramago. Letra A. Vamos ler de novo o comando. Esse texto constitui uma mescla de gênero, pois introduz procedimentos prescritivos da composição do poema. B. Explicita as etapas essenciais da preparação de uma receita. Letra C. Explora elementos temáticos presentes em uma receita. Letra D. Apresenta a organização estrutural típica de um poema. E. Utiliza a linguagem figurada na construção do poema. E aí? Vamos fazer junto. Letra A. Vou mostrar a resposta para vocês, tá? Tá. Introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. Realmente, ele introduz vários procedimentos que, assim, você parar para pensar, o tema dele é receita, o nome dele é receita, mas foi introduzido, né? Letra B. Explicita as etapas essenciais de preparação da receita. Não explicita nada. Esse texto dele não tem nada. Você tem que pensar que ele colocou receita, mas é o subtema dele. O tema dele não é fazer uma receita. O tema dele é falar sobre poeta não cansado, uma pitada de morte, entendeu? Letra C. Explora elementos temáticos presentes em uma receita. Essa eu concordo. Essa é foda, porque eu também acho que eu marcaria C. Mas, se para pensar, a letra A está mais correta. Explora elementos temáticos presentes em uma receita. Qual que é o tema de uma receita? É você dar uma... Hoje vi que não posso ser poeta. Não. Se eu falar para você que você pode ser poeta, você vira poeta. Você é seu fator externo. Essa questão é difícil. É que ele fala uma pitada. Não, ele fala todas as doses, 3 gotas. É realmente explorar elementos temáticos presentes na receita. Ah, agora eu vou explicar para vocês por quê. Por que que não é a letra A e não é a letra C? Porque o comando é o seguinte: esse texto constitui uma mescla de gêneros por quê? Porque ele introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. Esse texto constitui uma mescla de gêneros porque explora os elementos temáticos presentes na receita. Não é por isso que ele forma uma mescla de gêneros, necessariamente. Deu para entender? Mais ou menos. Tem umas questões que são confusas mesmo. Aqui ele deveria ter falado assim: explora os elementos temáticos presentes na receita enquanto tenta fazer um poema. Entendeu? Letra D. Apresenta a organização estrutural típica de um poema. Não, mas não é por isso que ele constitui uma mescla de gêneros, entendeu? Letra E. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois utiliza linguagem figurada na construção do poema, mas qual poema que não utiliza linguagem figurada? Não é por isso que ele faz uma mescla de gêneros, entendeu? Ai, tem mais questão. Show. Agora sim. 8h40. A literatura de cordel... Falei que cai cordel. Eu vou ler primeiro o enunciado, peraí. O gênero textual cordel, também conhecido como folheto, tem origem em relatos orais e constitui uma forma literária popular no Brasil. A leitura do texto sobre literatura cordel permite. O que o texto está falando? A literatura de cordel é ainda considerada por muitos uma literatura menor. A alma do homem não é mesurável e desde que o cordel possa exprimir a história, a ideologia e o sentimento de qualquer homem, vai ser sempre o gênero literário preferido de quem procura apreender o espírito nordestino. Os costumes, a língua, os sonhos, os medos e as alegrias do povo estão no cordel. Na nossa época, apesar dos jornais da TV, que poderiam ter feito diminuir o interesse nesse tipo de literatura e da falta de apoio econômico, o cordel continua vivo no interior e em cenários acadêmicos.
A literatura de cordel, as estilogravuras e o repente não foram apenas um divertimento do povo. Cordéis e cantorias foram o professor que ensinava as primeiras letras e o médico que falava para inculcar comportamentos sanitários. O cordel e o repente fazem, muitas vezes, de um candidato o ganhador da banca de deputado. E assim, lendo e ouvindo, foi se formando a memória coletiva desse povo alegre e trabalhador, que, embora calmo, enfrenta o mar e o sertão com a mesma valentia. Texto de Brickman e De repente foi o cordel. A leitura do texto sobre a literatura de cordel permite descrever esse gênero textual exclusivamente como instrumento político, valorizar o povo nordestino que tem no cordel sua única forma de expressão, ressaltar sua importância e preservar a memória cultural de nosso povo, avaliar o custo econômico dos folhetos expostos em barbante. Fala sério. Letra E. Informar os leitores do baixo valor literário desse tipo de produção. Pelo amor de Deus, gente, qual que é a resposta dessa questão? Letra C. Que isso? Ó, não tem como ser letra A. Descrever esse gênero textual exclusivamente. Tem que parar com isso. Letra A. Descrever esse gênero textual exclusivamente como instrumento político. É exclusivo, gente. Valorizar o povo nordestino que tem no cordel sua única forma de expressão. Ressaltar essa importância e preservar a memória cultural de nosso povo. Joia. Avaliar o baixo custo econômico dos folhetos expostos em barbante. Em que momento falou em custo econômico no texto? E também, você acha que ia ser isso a resposta à questão? Letra E. Informar os leitores do baixo valor literário. Já tá errado aí, já não tem nem como. Não é. Se fosse assim, que tem no cordel uma forma de expressão, valorizar o povo nordestino. Não necessariamente está tentando valorizar o povo nordestino, né? É sim valorizar a literatura do cordel, que ressalta o povo nordestino, não necessariamente o povo nordestino pela literatura do cordel, é o cordel pelo povo nordestino. Dá para entender isso? Show. Então, assim, a letra C, né? Gente, tem muita questão. Calma. Quem não passou... Opa, peraí. Ah, eu amo essa. A gente vai ler os textos primeiro, porque... Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes trechos. Texto 1. Desculpa, vou parar de novo. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Gaúcho significa de esquerda, ser torto na vida, entendeu? Texto 2. Quando nasci, veio um anjo safado, chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinada a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. É música, viu? 3. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Adélia Prado e Chico Buarque estabelece intersexualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade por A. Reiteração de imagem. B. Oposição de ideias. C. Falta de criatividade. D. Negação dos versos. E. Ausência de recursos. Vou falar por quê, tá? Que não é a letra B e não é a letra A. Eles não discordaram, gente. Não fez oposição de ideia. E não é por causa disso que estabelece intertextualidade. Não é porque está sendo oposto à ideia, entendeu? A pergunta é: pode até estar tendo algumas oposições, mas não é por isso que estabelece a intertextualidade. A intertextualidade, Carolina, é o seguinte. Oh, meu Deus, peraí. Essa é a última questão, tá? Intertextualidade é a seguinte. Primeiro texto. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Esse é o texto original.
que Chico Buarque e a Adélia fizeram? Fizeram uma intertextualidade. Pegaram esses textos que já existiam e tornaram com uma forma diferente, que é quando nasci vem um anjo safado, quando nasci um anjo esbelto, entendeu? Essa que é a intertextualidade. Beleza? Eles não estão se opondo. E também, se tivessem se opondo, não é por isso que fazem intertextualidade. Porque eu poderia muito bem, quando eu nasci, um anjo bonito, desses que vivem na luz, disse: vai, Laura, ser feliz na vida. Eu estaria fazendo uma intertextualidade, sendo contrária. Isso, exatamente. O negócio aqui é o seguinte: eles pegaram esse texto e estão repetindo o texto de forma diferente. Não necessariamente com a mesma ideia, mas é a repetição, é a coisa. Você lê o primeiro texto, você sabe que é Carlos Drummond. Você lê no outro, é Chico, mas o Chico você sabe que tem Carlos Drummond ali dentro. Deu para entender isso? Por isso, ele reitera a imagem. Isso, Samira. Oposição de ideia não é, porque, como eu expliquei, pode ter intertextualidade sem ser necessariamente, podem ser iguais, e não é por isso também que faz ser intertexto. Falta de criatividade, pelo amor de Deus, né? Vai, Haru, vai ser 7, meu amigo. D, negação dos versos. Também não é isso, não. Letra E, ausência de recurso? Lógico que não. Então, a letra A, tá? Gente, essa foi minha aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail. Eu sou muito ruim de responder. O que significa negação de verso? Não, negação, é. Tipo assim, negação dos versos. Não é, ele não pegou e estabelece a intertextualidade de Andrade por negação dos versos. Ele não está negando nenhum verso, entendeu? Eles estão só fazendo intertextualidade. Deu para entender isso? Não é por isso que faz intertextualidade, entendeu? E também ficou muito solto aqui esse negação dos versos. Negar verso é contrariar o texto original, entendeu? Não é necessariamente uma coisa específica. Negação de verso é uma frase específica. Deu para entender? Okay. Eu explico de novo, se quiser. Tá bom. Gente, aí. Negação de verso estaria bom. Isso. É isso aí. Isso aí. Ou poderia não estar falando nada, poderia só discordar mesmo. Não precisava ter uma opinião contrária, só ela falou assim: não, eu não concordo com isso e pronto. Você já teria negando o verso dele, entendeu? Gente, é isso. Que horas são? Tá ótimo. Vocês vão ter 12 minutos de intervalo e aí a Juliana vai dar aula agora. Gente, muito obrigada. Espero que vocês estudem bastante. Eu quero fazer as aulas assim. Eu acho que é mais legal a gente ficar fazendo questão, né? É mais interessante para vocês, que a gente vai treinando, certo? Então, até a próxima. Fiquem bem. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. E qualquer coisa, se tiver dúvida. Ah, esqueci. Gente, eu vou trazer uma recomendação toda a aula, tá? Essa minha recomendação de hoje é. Deixa eu ver minha câmera aqui. É o Alienista. Acho que aqui tá espelhado, mas. Como eu falei, Machado de Assis cai todo ano. Todo ano. Quem tiver interesse em ler alguma coisa, é um livro pequeno, tá? Pode ler. Vou fazer isso. Tá bom? O Alienista, dica da semana. Beleza? Beijo pra vocês. Fiquem bem. Até a semana que vem. Ô, Laura. Vou passar aqui para Juliana. Aí você pode parar a gravação.